o Sala de Prosa tem a alegria de receber um dos maiores bateristas do Brasil, Walter Lopes. Seja muito bem-vindo à Rádio Vida Melhor FM, ao Sala de Prosa. Muito obrigado pelo carinho, pra gente é um privilégio poder estar aqui, né? Com o Gil, com o Douglas, e privilégio poder estar aqui, né? Depois de quase 16 horas de estrada, poder trocar essa ideia, poder compartilhar um pouco daquilo que o pai tem feito nas nossas vidas e através da gente aí. Tamo junto. É que tem amigo, tem tudo, né? O homem veio para ficar 72 horas e aí dirigiu um tempão, ele falou aqui, 1.000 quilômetros, e já veio direto aqui pro estúdio pra gente trocar essa ideia. Valtão, 35 anos, eu falei corretamente? Então, velho, o tempo passa, o tempo voa, mas então, 37 já, né? 37. Eu já tenho 2 anos a mais de estrada aí, e Deus é bom, né? A misericórdia dele dura para sempre, é ele quem nos capacita, nos leva à frente aí. Então, um privilégio poder estar aqui com vocês. 35 anos tocando bateria profissionalmente, né? Faz 35 anos que ele me chamou e do primeiro trabalho gravado em estúdio, que foi o LP Cristo Salva, lá do Tio Cássio. Tio Cássio, saudoso Tio Cássio. Sim, hoje está no céu lá. O que aconteceu de 1987? Quando a terceira banda resolveu se juntar e começar um trabalho diferentão, anos 80 ali. Os anos 80 no Brasil era um ano de rock and roll, de disco music, tinha uma vibe. Mas dentro da igreja cristã, dentro do segmento evangélico, não. Como é que é ser um desbravador junto com tantos outros? Cara, como toda novidade, muita coisa legal, mas muito preconceito a ser quebrado, né? E era um barato, né? Era algo muito louco. O Tio Cássio mesmo era alguém que foi chamado para esse grande desafio. E ele nos inspirou e nos chamou. E eu lembro, eu até falei ontem num podcast que eu fiz com o pessoal do Melhor do Gospel, a gente estava falando isso, né? Eu chegava com o bumbo nas costas e a galera perguntava assim, que esse instrumento é do diabo. Eu disse que se ele comprou e pagou é dele, essa é minha, eu tenho nota fiscal e tudo, né? Mas era muito louco isso, né, velho? A ponto da gente colocar o diabo um ritmo, né? Dizer, né? E a gente sempre dizia isso, o próprio Tio Cássio dizia isso pra gente, que o diabo era o pai da mentira, né? Então, os ritmos e a música, a inspiração era o pai da eternidade, o príncipe da paz, né? Então, assim, Deus nos deu o privilégio de poder ser o precursor da música e daquilo que Ele pode e quer e vai fazer em nós e através de nós, através dessa música. Mas concorda comigo, e se discordar, você tem bastante liberdade, que desbravar, abrir picadas, campear, dar aquela procurada no novo cenário, é um trabalho hercúleo, é um trabalho difícil de ser feito, mas assim, existem os louros, né, no sentido de a gente trabalha muito e em algum momento isso retorna. Como é que é colocar essa nova visão de música, musicalmente falando, trazer o bombo, trazer a caixa, trazer a percussão ali? Como é que é desbravar? Eu sei que você já respondeu essas perguntas muitas vezes, mas a gente tem que estar sempre renovando para trazer a memória de uma nova galera, o quão difícil é, porque tem muita gente que não valoriza o que tem hoje. Sim. Na verdade, assim, foi um momento muito difícil, mas muito promissor daquilo que Deus um dia nos chamou, né? Só Deus realmente... A Bíblia diz, né, que aquilo que os olhos não ouviram, os ouvidos não ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem. Eu lembro que quando eu comecei, né, a querer tocar um instrumento e eu olhei para... Olha como é que é louco, né? Quando eu comecei a querer tocar um instrumento, eu queria tocar contrabaixo. E aí, na igreja que eu fazia parte, já tinha um baixista, ele falou, cara, vai procurar alguma coisa que não tem ninguém para fazer. E a bateria estava olhando para mim, ele falou, aí, ó, tá aí. E eu falei, tá bom. Só que eu falei, cara, mas eu não vou tocar só esse chá com pão aí, cara. Eu vou correr atrás e vou buscar... Chá com pão é ótimo. Vou buscar alguma coisa para poder fazer da melhor maneira. E aí eu lembro que eu comecei a estudar. Fui estudar bateria mesmo. Fui buscar, eu já gostava de rock and roll, então fui atrás das minhas inspirações, né? Led Zeppelin, John Bonham, né? E toda a história lá, né? O Corpo de Purple, né? Então, assim, fui atrás de tudo aquilo que eu gostava e fui estudar. Eu corri atrás de toda da instrução. Eu morava em São Paulo nessa época e eu caminhava praticamente a pé, ônibus, depois metrô, quase 40 quilômetros para ir, 40 para voltar, para poder estudar, né? Fora o dinheiro que a minha mãe investia em mim, né, para poder estudar. E aí, depois de tanto estudar, de tanto colocar, quando eu chegava na igreja, a igreja não estava pronta para assimilar aquilo. E dizia que... Também você traz o bumbo do diabo para a igreja, pô? Aquilo que eu fazia não estava bom, porque eu estava querendo aparecer e tal. Não, eu estava querendo realmente fazer algo melhor. Né? Não era só aquilo, né? Eu estava realmente buscando a excelência, né? E foi algo difícil. Eu lembro que eu fui proibido de tocar na igreja. Olha que louco, né? E aí, olha como Deus é maravilhoso. A minha mãe, eu comecei a me desmotivar, e a minha mãe falou, você não para de tocar. Eu falei, poxa, mãe, mas eu não tenho instrumento, meu lugar onde tocava era na igreja. Ela falou, mas você não toca para os homens, você toca para Jesus, e você continua com o propósito.
Falei, mas e aí, onde eu vou tocar? Ele falou, não sei, Deus vai abrir a porta no tempo certo, na hora certa, no tempo dele. Continue estudando, continue se dedicando. E você não é movido por aquilo que você vê, mas por aquilo que você crê. E aí, fico firme no propósito. E eu lembro que eu continuei estudando com a minha borrachinha de estudo, mas assim, cara, não entendi ainda a história. E um dia um tal de Missão Jovens da Verdade foi lá pra igreja, e eu lembro que é muito louco isso, né, meu? As coincidências do céu, né? Eu estava estudando naquela semana o ritmo 6x8, né? E o tal do chá com pão é sempre 4x4, né? E aí eu estava estudando e eu tinha aprendido esse ritmo 6x8, estava colocando a questão dos tribais e tudo mais. E os Jovens da Verdade foi tocar na igreja, eles não tinham baterista. E pediram para que o baterista da igreja, que já tocava ali sempre, pudesse acompanhá-los. E o ritmo era 6x8, ele não conseguiu tocar. E aí chamaram outro, que também tocava, que era o baixista, que era, né, não conseguiu tocar. Aí chamaram o baterista de uma outra igreja, que era ali perto também, não conseguiu. Chamaram outro, não conseguiu. Aí eu me Tipo senti... Davi, assim? E aí me senti como o Davi, não tem mais ninguém, né? Não tem mais ninguém pra fazer. Tem um menino aí, mas ele é meio barulhento e tal. Bom, chama lá, e foram me chamar em casa. Aí, quando foram me chamar, aí falaram a história, tem uma banda lá e tal, que é o Missão Jovens da Verdade. E eu lembro que o sorriso da minha mãe disse tudo. Ela olhou pra mim e falou, vai lá, filho. Eu disse, mas eu não posso, né? Não, mas pediram pra que te chamassem e tal. E eu falei, caramba, que louco isso. E aí, quando eu cheguei pra tocar, eles começaram a tocar, eu identifiquei que a divisão era 6, né? 6x8, como eu havia estudado, e a hora que eu comecei a tocar... Na hora que eu comecei a tocar, o cara falou, é isso! E aí foi legal, porque aí eu comecei a tocar. Ele falou, você pode tocar conosco hoje à noite? Eu falei, claro. E aí toquei, eles gostaram muito. Quando acabou o culto, ele disse, puxa, a gente precisava de alguém como você, uma pena que você já toca aqui na igreja. Eu disse, não toco. Não toco aqui. Você não gostaria de fazer parte dessa equipe, que é uma equipe de igrejas? E aí eu comecei a fazer parte desse trabalho, né? E foi onde Deus abriu essa porta, e foi quando eu comecei a deslanchar, 6 meses depois, parado, sem lugar para tocar, né? E é a maneira como Deus abriu essa porta. E daí depois foi quando também eu comecei a frequentar o Tio Cássio, que é a igreja da minha conversão, né? Até então estava frequentando a igreja, que é a igreja da minha mãe, a igreja que eu nasci. E aí as coisas foram se abrindo, foi onde também depois aconteceu a história do G3. Mas o pessoal quer saber qual igreja você frequentava e qual o nome da sua mãe. A igreja que eu frequentava é a Igreja Pentecostal da Bíblia do Brasil, da Moca, né? A igreja o nome da minha mãe é Missionário Dila, né? Que também já mora no céu lá, um dia a gente vai se encontrar. E Perguntas não, comentários. Fernanda Carvalhais, legal isso, pois o diabo nada tem, nem a chave da casa dele. Ver todos os estilos musicais louvando a Deus e alcançando os jovens é maravilhoso, até emociona, né? E muitos músicos, como Elvis, por exemplo, teve que tocar secular, pois o que ele tinha dentro dele era muito grande e não seria aceito. Daí, nos shows dele, louvava a Deus. É verdade. Fernanda Carvalhais. O Jorge, então, tá lá acompanhando a programação também, que é o mito. Silvio Hidalgo Júnior também, entre Walter, benção pura, galera participando aí, viu, Sr. Douglas Roberto? E você pode participar com a gente, viu? 439-8476-8154, mande aí o seu zap WhatsApp pra cá, de repente alguma pergunta, tá aí, né? O Walter aí da Oficina G3, né? De integrante da Oficina G3, hoje ele está Judas ou outro. Judas ou outro. Isso, Judas ou outro. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal do Missão 242. Opa, minha igreja, velho. A galera tá ligada comigo aí. Toda a minha liderança, a galerinha que frequenta a nossa pequena congregação em São Ludgero, mas que tem um propósito e que tem mudado a história dessa cidade e que tem um chamado e que vai fazer diferença lá. Vambora. Isso foi uma palavra profética e um incentivo. Se liga, Missão 242. É isso aí. O pastor tá de olho. Bora. A Lu também. Lu, do Hilda, maravilha. Terezinha, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho, obrigado pela paciência. E eu queria... Tem um áudio aqui. Não, eu quero ouvir esse áudio. Eu lembro que o pessoal não gostava que escutava as músicas deles, não. Que era rock pesado, rock era do demônio, era rock da nova era, era o pessoal da Oficina G3, né? Banda Resgate, Novo Som, tudo mais ou menos nessa época aí, que eles tocavam, sabe? E eles enfrentaram muito preconceito aí com a pastoridade, viu? Mas mesmo assim, a molecada dava um jeito de vibrar a pastorzada e assistir o show deles. Ouvia a música, escondido, que se pegasse, era disciplina.
É, isso aí, velho, tá vendo como é que funciona? Mas uma coisa que é legal é o seguinte, cara, o tempo mostra o nosso compromisso com ele, né? Estamos ligados aí naquilo que Deus pode, quer e vai fazer e tem feito nas nossas vidas. E o tempo voa e a gente chega aqui ainda, como diz a música do Resgate, que eles lançaram junto com o Manga, junto com o Marcão do Fruto Sagrado, a velharada ainda tem muita lenha pra queimar. Tamo junto aí, bora. Acha essa música aí pra nós? A velharada tem muito pra queimar? Acha essa moda aí, a gente toca depois. Deixa eu... Muito bom. Eu queria que você trouxesse a minha memória e aqueles que não conhecem a história, o que foi o SOS. Que movimento foi esse e que proporção isso tomou? Então, na verdade, assim, existiam vários eventos em São Paulo, né? Principalmente no ginásio de Ibirapuera, mas eram eventos pequenos, de certa forma até medíocres, né? Então, juntava lá no máximo 1.000 pessoas, 800 pessoas, no ginásio daquele tamanho, com aquelas proporções, se tornava até ridículo, né? E aí um dia, o pastor Estevão na época, né? Pastor Estevão Hernandes, botou na história de montar o tal do SOS da Vida, né? Resgate de vidas e tal, e aí juntou as bandas de São Paulo, do Rio de Janeiro, e fez o primeiro SOS da Vida, era sexta e sábado. Cara, foi a primeira rádio gospel, né? 102.5 em São Paulo, né? Ele, o pastor Abud também, né? Antônio Abud. E aí, cara, a coisa começou a pegar e, cara, ninguém acreditava muito. Na sexta-feira, velho, deu mais de 20.000 pessoas no Ibirapuera, eu nunca tinha visto aquilo e a gente ficou louco com aquela história. Só que a gente achava que tinha acabado os crentes. No dia seguinte, no sábado, não ia ter ninguém. Foi todos os crentes. Foi todo mundo na sexta-feira. Cara, no sábado, bombou, que tinha que ter botado o telão lá pra fora, né? A coisa tava explodindo, né? No ano seguinte, novamente foi lá, e aí foi a loucura. Aquilo, novamente eu digo, né? A visão e a postura naquilo que Deus tem e fala aos seus. E aí o Estevão falou, olha, nós temos um grande desafio e o próximo vai ser, o SOS da Vida vai ser no Pacaembu. Como a gente era envolvido com a torcida uniformizada e tudo mais, antes de se converter, eu sabia que o Pacaembu era no mínimo 10 vezes maior que aquilo. Eu falei, cara, isso é loucura, isso é muito grande e tal. E aí no terceiro SOS da Vida foi no Pacaembu, 120.000 pessoas. Cara, foi um espetáculo, foi algo surreal pra gente. Então, é assim, quem viveu e viu, foi maravilhoso. Algo louco, eu tava falando isso com a Angélica, minha esposa, né? A pastora Angélica da Missão 242. Essa história que acontece hoje na Globo, transmitindo o Rock in Rio, acontecia transmitindo o SOS da Vida. Legal? Então, só para que vocês saibam, isso acontecia transmitindo o SOS da Vida, os flashes das bandas ao vivo, beleza? Acontecia, inclusive, na própria Globo, falando sobre essa história de Jesus Cristo, o Senhor e Salvador. É isso aí. Jesus faz a cabeça e o coração. É isso aí. Vamos tocar essa moda aí que ele falou? O Moisés de Arapongas, Maravilha, Moisés, faz abraço. uma pergunta aqui, né? Primeiro um abraço aí pro Valtão, né? Vitor, né? E ele pergunta aí pro mestre das baquetas, né? Música é igual filhos, né? Mas tem sempre um que é... Sim. Né? Então ele faz a pergunta aí, qual a música do Oficina G3 que você mais gosta? Então, eu sou suspeito, né? Porque o G3 a gente... Eu compus muito pouco do G3, mas uma música que toca, e é minha, né, de minha autoria, é Davi, né? E aí ele fala sobre os gigantes que se levantam a cada dia, buscando a cada momento nos destruir, né? Então isso é o que eu vivo todo dia, né? E aí, sem espada ou canhão, porque é dele a guerra, não é minha. Então, se você quer saber, a música que mais me agrada, que mais toca o meu coração é Davi. Tá aí, Moisés, respondendo aí pra você. Um abraço, irmão. 1994, CD Indiferença. Olha isso aí. Os velhos cantam, e os velhos gritam, e os velhos sonham acordados. Pisa no verdade pra comemorar, que essa velharia ainda tem lenha pra queimar. Que grata surpresa, né, Sr. Douglas Alberto? Eu sempre digo, temos lenha pra queimar. Olha, coisa linda. Sonzeira, né? Que papo é esse que o Manga ficava esquecendo letra? O Manga não tem uma memória, né, velho? Ele tem uma vaga lembrança, né? Gente, o Manga é o primeiro vocalista da Oficina. Gente boa demais, né? Faz parte. Falando aí um pouco dessa história do rock and roll, né? Eu tava falando com vocês aqui. Deus me dá alguns presentes, né? Entre os presentes que ele me deu, ele botou para trabalhar comigo um menino chamado Michel Oliveira. Ele é produtor, guitarrista, que toca com guitarra de 7, 8 e 9 cordas, né? E aí ele pôs uma história que, como ele foi forjado ouvindo Voz da Verdade, ouvindo o medley e tal, ele fez uma cara metal no Voz da Verdade. Aí, de repente, se você conseguir, solta um som aí, o Voz da Verdade, com essa versão metal aí, talvez vocês gostem.
Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é pura e escudo para os que nele creem. Esse é o Michel, multi-instrumentista, ele é o guitar e é o produtor, Judas o Outro, a banda do Valtão. Valtão, quando você sai da oficina aí tem toda uma história que é longa, que é densa, e aí você resolve montar Judas o Outro. Como é que é isso? Porque o Judas o Outro ele tem um som mais pesado que o Oficina. O Oficina tornou-se um som mais melódico, né? Se eu estiver falando bobagem, você me corrija. Mas assim, você percebe que, claramente, você vai ouvir o Oficina e vai ouvir o Judas, são propostas diferentes. E citando aqui que o Michel estava tocando voz, na verdade, numa versão Power Metal? Deus falando com tudo e com todos, né? Multiforma, graça de Deus, né? Na verdade, assim, quando houve o meu desligamento do G3, a proposta do Judas era trabalhar com a essência que aconteceu com o G3, que era buscar os não alcançados. Falar uma linguagem que o mercado gospel não alcançava, né? Aonde a gente procura dizer numa linguagem até que foge do crentez, né? Por exemplo, existe uma música do Judas que fala o silêncio em meio ao caos. O que eu quero dizer o silêncio em meio ao caos? Na linguagem do crentez é como o cordeiro mudo levado ao matador. Paz que seja todo entendimento. Entendeu, cara? Então eu preciso dizer na linguagem que as pessoas podem entender, cara. Então esse era o lance. E o Judas nunca teve a intenção de sair do underground, né? O Judas sempre tocou no underground mesmo, para poder evangelizar a galera que trabalhou no submundo mesmo, né? É a tribo urbana, é onde Deus nos levou para trabalhar e tocar. E é onde a gente está até hoje, é onde aquilo que Deus pode, que aí vai fazer e vai trabalhar. E eu sou muito feliz. Inclusive, o baixista do Judas hoje mora aqui em Londrina, né? É o Wallace Ribeiro, né? E é um privilégio poder trabalhar com esses dois meninos. Hoje o Judas desde 2010, o Judas é um power trio, né? Eu, o Michel Oliveira, guitarra e voz, e o Wallace Ribeiro no baixo, né? Então é um privilégio poder trabalhar com esses dois meninos, né, que têm idade para ser meus filhos, e que muitas vezes eles pegam eu como velhinho nos braços aí, me levam para frente aí e me fazem redescobrir essa nova vertente, né, essa condição nova de música, esse metal novo. Eu sou muito grato porque eles me ajudam também a desbravar esse novo som aí. Ele falou, Power Trio, né? Mas o Michel ali, guitarra de 8 cordas, o Valtão na bateria parece um octopus tocando. Tamo junto, vamos pra cima. Queria que você me contasse, recontasse pra mim, contasse pros nossos ouvintes, uma cena que você viu no SOS, quando salvo engano, você me corrija, o rapaz com a camisa do Palmeiras foi abraçado pelos caras do Corinthians, ou vice-versa. Não, na verdade assim, isso foi na Lins de Vasconcelos, né? E a gente fazia um discipulado com a galera da Gaviões, né? Inclusive com o Danilo Gentili. O Danilo fazia parte da Gaviões na época, né? Lá em Santo André. Aliás, ele era da Igreja Batista de Santo André, junto com a galera da Gaviões, junto com o Ierna, com o Rogerinho. E aí na segunda-feira a gente se encontrava para estar juntos lá na reunião de segunda-feira. E eles como todo corintiano, né, tinham um ódio mortal dos palmeirenses. E numa segunda-feira pintou um cara com blusão da Mancha. E eles ficaram todos oriçados e tal, não, porque aqui é a área, nossa área e tal. Eu falei, cara, a área de vocês do caramba, vocês estão loucos, né? E aí chamei e falei, não põe a mão no cara, sequer façam qualquer menção, segura a onda aí, que é o seguinte, né? E aí chamei os caras
na moral ali, falei, ó, seguinte, segura a onda aí e tal. E na hora, rolou o som, né? Depois o Estevão pregou, e na hora do apelo, o cara da Mancha aceitou Jesus e desceu, chorando, né? Quando ele desceu, um dos caras da Gaviões desceu atrás. E eu não entendi por que ele desceu, desci eu atrás do cara, né? Falei, Vai cara, que, né? Vai que acontece alguma coisa. Quando desceu, eu desci, e aí quando eu fiquei, foi quando eu fiquei realmente emocionado, quando eu vi o cara tava lá embaixo e um dos caras da Gaviões estava abraçado nele, chorando, os dois chorando. E quando eu tava voltando, eu tinha um Opala, né? E eles voltavam comigo no carro, né? E o cara falou, cara, não sei o que aconteceu comigo hoje. Um amor que eu não sei explicar, e eu comecei a amar aquele palmeirense de uma forma que eu não sei explicar isso. E só quem sabe, quem vive em São Paulo, sabe o ódio mortal que esses caras sentem um pelo outro. E é só Jesus que pode transformar aquela história, aquele coração, naquele momento, né? Então, assim, eu comecei, eu tive algumas experiências muito, muito marcantes, né? Com cada um deles, e eu tenho certeza que a mensagem foi lançada, e muitos, hoje, têm um relacionamento com Jesus, outros, a mensagem foi lançada e ao tempo certo ela vai germinar. Uns plantam, outros regam, outros colhem. Um tempo certo. E olha que legal, né? Um corintiano querendo pegar um palmeirense e um São Paulino ali tentando mediar, né? Você sabe que são 3 São Paulinos aqui hoje, né? Olha isso aí. Olha isso. É só seleção, como diz Nós temos que orar bastante, porque o time está difícil, hein? Pelo amor de Deus. Jesus. Eu queria, para liberar o Voltão, agradecendo já a extrema paciência da nossa bendita audiência, né? Terça-feira a gente antecipou o Sala de Prosa, porque não poderia perder a oportunidade. Então, gente, o Sala de Prosa de amanhã, que seria com Paulo Bilinski, vai para quarta-feira que vem, porque hoje a gente já está fazendo essa super Sala de Prosa aqui, ao vivo e em cores. E eu queria que você me passasse, Voltão, agora, atualmente você está com o Judas Louco, você está com a Missão 242 lá em Santa Catarina, você está lá no sul, em São Lugero, lá no sul, né? Você me falasse das suas expectativas. Em Londrina, você está aqui em Londrina convidado para fazer um workshop na Sonkey amanhã. Eu tenho uma gravação amanhã no estúdio aqui no Bressan, pelas Peles Williams, né? E um workshop na Sonkey pelas Peles Williams, né? Então, se você tiver amanhã a partir das 5h30 a gente vai estar já na Sonkey, o workshop começa às 6h30 para você é o nosso convidado. Foto, autógrafo, pode ir lá. Por favor, o nosso convidado vai ser um privilégio poder estar junto com vocês lá, a gente está podendo trocar essa ideia. A missão 242 é uma missão que é a nossa igreja, que Deus implantou lá em São Lugero, né? Que na verdade é a missão nossa de cada dia, né? É a nossa igreja, né? Um abraço para os nossos irmãos que estão ligados aqui. Hoje tem reunião de homens lá na missão 242. Glória a Deus por isso. E nós temos o Judas, que está na estrada aí. Temos o último EP lançado, o EP Resistência, né? Vamos lançar um trabalho, mais um som inédito chamado Lado a Lado, logo, né? E a gente vai sair em turnê com Oficina G3 a partir do dia 29, numa casa em São Paulo chamada Áudio Clube. Então são praticamente 28, 29 shows, que começa dia 29 em São Paulo e termina dia 18 de novembro em Vitória do Espírito Santo, né? E esse é um privilégio poder participar desse momento, até porque é uma coisa legal nisso, né? Só para você saber aí, a gente procura fazer as coisas diante de Deus. Há mais de 4 anos atrás, Deus trouxe uma profecia para a gente, dizendo que Deus tinha um presente para mim, né? Um presente, e essa irmã não sabia nem o que era. Ela disse, Deus me falou uma palavra, eu não sei o que é, mas eu queria te falar. Eu falei, o que é? Deus vai te dar uma turnê. E essa turnê está se concretizando agora, aquilo que a irmã nem sabia o que era. Está acontecendo agora, começa dia 29 em São Paulo, no Áudio Clube. Então que Deus te abençoe, muito obrigado. É isso. Um privilégio de poder estar aqui com vocês, compartilhando um pouco daquilo que ele tem feito, pode e vai fazer. O interessante, o Voltão, ele tem uma característica, que é uma característica de gente humilde. E não vou ficar aqui, eu não sou afetado a ficar dando elogio a quem não merece elogio. Mas o Voltão tem uma característica que você encontra pessoas humildes. Ele está sempre disposto. Ele fala assim, véi, segura que a gente vai ver. E ele vem. Então, a pessoa que dirige 1.000 quilômetros e ao invés de ir pro hotel, tomar um banho, descansar, ficar de boa, vir direto pra rádio para bater papo e prestigiar um amigo, eu tenho aqui um agradecimento público para fazer a você. Quanto a essa questão aí do Oficina, né, dessa turnê, das palavras de Deus, ele é sempre fiel no que ele faz, né? Então, por que é importante ouvir o Walter Lopes e ouvir tantos outros que abriram, vou usar a expressão de novo, a picada? Porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio, sim, o que aconteceu no processo. E se tem muita gente sentada na janelinha hoje, tem que honrar a quem merece honra. A palavra é sua. Deixa eu dizer algo para você, Douglas. Mais uma vez eu queria agradecer pelo privilégio,
pelo carinho que você nos trata sempre. Mas eu queria dizer uma coisa para você. É a oportunidade de compartilhar um pouco daquilo que ele tem feito. E essa oportunidade de a gente poder estar aqui e falar, e as pessoas serem afetadas, tocadas, transformadas através daquilo que a gente faz, eu não posso abrir mão. Boa. Eu tenho um compromisso com ele. E aquilo que ele fez na minha vida, muitas vezes eu fui tocado por uma palavra. E, cara, eu não posso ir embora desse mundo sem cumprir a missão. Por isso que a igreja que a gente congrega chama missão. Porque eu não estou aqui a passeio, cara. Eu não estou aqui com uma cadeira de praia. Eu levanto de manhã com um fuzil nas costas. Entendeu? Eu estou aqui em guerra. Então eu tenho uma missão. Então assim, cara, não interessa o quanto eu viajei. Interessa que se ele me deu a oportunidade, missão dada é missão cumprida. Então vamos embora, estamos aqui para aquilo que pode, que aí vai fazer. E a glória, cara, não é minha, é dele. Aliás, é dele, por ele e para ele. Vamos embora, tamo junto. Obrigado mais uma vez pelo privilégio. Vagnão, vamos terminar esse bate-papo com a música que eu amo da Oficina, o Tempo, que é a música que eu entrei no meu casamento. Então vou ficar com um bom som aí pra vocês. Voltão, Deus te abençoe. Valeu, gente. Obrigado. Os meus sonhos, o vento não pode levar.